Começando a análise de Mali Metal Leve, empresa aí de mais de 70 anos de existência, listagem na bolsa também bem antiga, então esse aqui é um valor padrão, não, depois a gente pode confirmar o ano lá no site RI e ver que ano que ela foi listada na bolsa, mas esse aqui é um ano padrão que a gente pega lá no formulário de referência. Peças para motores, produtos são fabricados e vendidos no Brasil e na Argentina e exportados para cerca de 60 países. Então, maior parte da receita dela, ou grande parte da receita, daqui a pouco a gente vai confirmar isso, que eu não lembro de cabeça, do exterior, né? Proveniente do exterior, então depende de dólar e afins, então tem que ficar ligado nisso. É um setor um pouco mais cíclico e complicado, não tão fácil de lidar, tem que ter experiência, mas é uma empresa do novo mercado, pega longo de 100% em um bom free float. A Mali, junto com essa empresa aqui austríaca, se eu não me engano, detém 70% da empresa e o resto está na bolsa. O Glassdoor, mais ou menos, né? Não está tão alto assim, mas é uma nota razoável. Em termos de retorno histórico, em termos de cotação histórica, tende a ser um pouco mais volátil, né? Você vê que varia bastante. Na pandemia sofreu bastante, isso não é um dado muito bom. Sofre vários anos, depois dá uma disparada, depois sofre muitos anos. Então, a cotação já está de lado aí uns 10 anos, quase, 7 anos. No longo prazo gerou valor para os acionistas, isso é inegável. Lucro Cotação é uma empresa que acaba distorcendo a análise acaba sendo um pouco mais eficiente pelo EBITDA do que pelo lucro, acaba tendo alguns não recorrentes e tal pelo meio do caminho, mas olhando o lucro assim é bastante volátil, assim como o setor, né? Você vê que a receita ela não cicla tanto, mas ela também não sai do lugar, né? Olhando aqui no gráfico, fica bem fácil de ver a mesma receita de 10 anos atrás, então ela acaba ciclando muito, que acaba ciclando o lucro também, né? Junto com a receita. Então a receita sobe, receita cai, lucro cai bastante, receita cai um pouquinho, lucro cai bastante. Então não é algo tão legal, né? A gente pega um EBITDA aí da empresa de 2020, está praticamente o mesmo EBITDA de 20 anos atrás. Então, é uma empresa que não saiu muito do lugar em relação ao operacional. A margem também não saiu muito do lugar, nessa faixa aí de 6, 8%. O ROI também, né, mais ou menos. A dívida subindo e o EBITDA caindo, isso não é um dado muito bom, mas com o ano de pandemia, muitas empresas resolveram reforçar o caixa, né? Faz parte. O FCO estável também, né? Tem muito saído do lugar, a geração de caixa é muito boa, pelo menos no longo prazo, gera uma distribuição de dividendo bem alta para ela, mas acima do ideal, né? Assim, payout muito alto durante muito tempo, meio complicado, né? Os proventos aí também não saem muito do lugar, né? Porque a empresa não sai do lugar, então a remuneração para o acionista também fica bem estabilizada, né? Os balanços trimestrais, a gente vê que conseguiu segurar aí, deixa eu ver aqui no geral. Deu um prejuízo aí no segundo trimestre, mas já recuperou no terceiro trimestre. A receita também vem recuperando. Comparado ao segundo trimestre anterior, aumentou um pouquinho, mas o EBITDA caiu, então ela perdeu um pouco de eficiência operacional. Resultado financeiro estável, blá, blá, e aí o EBITDA caiu, o lucro caiu também, né? Mas está gerando caixa, está segurando os dividendos. É isso aí, não tem muito mais o que fazer nesse ano de pandemia. A remuneração, historicamente falando, eu acho bastante alta, mas, né, sei lá, né? Aqui, no, por exemplo, 2016 remunerou mais os executivos do que deu de lucro, né? É meio complicadinho. Mas faz parte, né? Assim, no geral, tá bem equilibrado. Vamos olhar aqui na média histórica, tá razoável. O que eu não curto muito é o setor, que é bastante cíclico. E esse ficar rico, ficar pobre aqui, que a maioria dos investidores não vai aguentar, né? Se com empresas boas a galera já meio que surta, imagina isso aqui, né? Lucro caindo toda hora. Complicado, né? Liquidez razoávelzinha, né? Não tem muito o que fazer. 3 mil negócios, tá bom, liquidez boa. Né? Não vou ser chato com isso não. Mas vamos entender um pouquinho melhor sobre como a Mali ganha dinheiro. Então, o perfil corporativo dela é uma empresa que atua na fabricação e comercialização de componentes de motores a combustão interna e filtros automotivos. Fabricamos produto, tecnologia, blá blá blá. Então, uma empresa que precisa focar bastante em pesquisa e desenvolvimento para poder continuar gerando equipamentos de última geração e tal, de qualidade. Atua no Brasil desde os anos 50, com amplo portfólio de produtos, soluções integradas, blá blá blá. Então, estamos presentes no mercado OEM, que é o Original Equipment Manufacturers, cujos clientes são os montadores de automóveis e no segmento de peças para reposição denominado Aftermarket, cujos clientes são os grandes distribuidores de autopeças e retíficas de motores. Tá? Então é um setor muito dependente das montadoras. Né? Então montadoras está vendendo mais,
tende a aumentar a demanda, está vendendo menos, tende a diminuir. Então, é mais ou menos assim que tende a funcionar. Por isso que a receita não sai muito do lugar. O Grupo Mari está presente em 5 continentes, cerca de 160 localidades, produção e 16 grandes centros de pesquisa e desenvolvimento, aproximadamente 79 mil colaboradores. Então, é uma empresa gigantesca. É um dos grupos mais tradicionais do setor de autopeças, teve sua origem na Alemanha em 1920, tem presença em todos os principais mercados mundiais, contando em 2016 com um total de 77 mil funcionários, em mais de 170 plantas industriais. Então possui 16 centros de pesquisa na Alemanha, Grã-Bretanha, Brasil, Estados Unidos, Japão, com mais de 5 mil engenheiros de desenvolvimento, blá blá blá. Uma exceção, blá blá blá, e aí deu para entender um pouquinho melhor como a empresa ganha dinheiro e o tamanho dela, né? É uma empresa gigantesca, tá? Então você vê que a receita dela aí, ó, mais de 2 bilhões de receita, uma empresa muito grande, quase 80 mil funcionários, mas isso que é o lado ruim, né? Uma empresa que, para gerar essa receita, precisa de muitos funcionários, isso acaba diminuindo a eficiência operacional dela. A gente vê que a margem histórica não passa de 10% aqui, né? Pelo menos nos últimos 20 anos aí, mais ou menos. Composição acionária, conforme eu falei, free float 30%, o resto está na mão dos controladores. As localidades no Brasil, ó, tem Mogi Guaçu, Pistões e Bielas. Mogi Guaçu é a maior parte aí, pelo menos que dá para ver das produções, né, da produção dela aqui no Brasil. Filtro de ar, filtro de óleo, filtro de combustível, aqui são alguns produtos que ela fabrica. Ó, filtro de ar para cabine, filtro de carvão ativado, separador de óleo, camisa de cilindro, pinos de pistão, eixo de comando. Eu não entendo nada disso. Limeira aí, centro de distribuição. São Bernardo, Bronzinas. Itajubá, Anéis de Pistão. Jundiaí, centro de pesquisa e desenvolvimento, né? Legal essa imagem aqui. E na Argentina, válvulas, guias e assentos de válvulas. Buenos Aires, centro de distribuição. Então, é uma empresa bastante completa aqui na América do Sul. Mas tem também pesquisa e desenvolvimento em outros países. Aqui um pouquinho da história, quem quiser dar uma olhada depois. O que eu vi aqui de interessante é que a empresa sofreu vários rolos aí, desde a criação até hoje, em relação à reorganização societária. É mais ou menos aí 2015, 2017 que se consolidou com o free float atual, tá? Então, teve vários rolos aí ao longo da história. Em termos de receita, que é o interessante a gente ver, que a maior parte da receita vem do mercado externo, então de exportação. Então, ela tem, ó, no terceiro trimestre de 2020, ela exportou 226 milhões e no mercado interno, no Brasil, 165 milhões, tá? Aqui no caso do equipamento original e no aftermarket, são aquelas peças, 238 milhões de doméstico e exportação 60. Então ela é muito forte no equipamento original para exportação e no caso no doméstico ela é mais forte no aftermarket. Então peças para motores e tal, ela é mais focada aqui no Brasil nisso. Tanto que, conforme eu acabei de mostrar aqui as localizações, né, as peças aqui no Brasil são muito mais fortes. E aí é assim que a empresa ganha dinheiro, né? Com essas peças, com essa fabricação desse tipo de peça, que nos 9 meses de 2020 a gente vê que teve uma variação no volume por preço muito alta, no impacto cambial mais ou menos. Na exportação, 20% de impacto cambial, né? Muita coisa. Aí a exportação consolidada por região, então para onde ela exporta? América do Norte, 40%, Europa 47%, América do Sul 10% e outros 3,5%. Então, a América do Norte e a Europa são os principais aí, países que importam os produtos dela. Receita líquida de vendas, blá blá blá. Então ela vem falando aqui um pouquinho dos resultados dela. Isso aqui, em termos de resultado, eu prefiro dar uma olhadinha no release que vem explicando um pouquinho melhor do que na apresentação. Então, agora que a gente entendeu como a empresa ganha dinheiro, o ideal é a gente ver o que a empresa está falando nesse último trimestre. Então, falando que a pandemia, obviamente, está começando a passar na teoria, né, e criando um ambiente mais favorável de negócios. Mais uma vez, o modelo de negócio contribui para a resiliência. Realmente, a empresa, nesse setor, a gente vê que a receita não foi tão impactada em 2020. Ó. Você vê que continuou aí 500 milhões, 300 milhões, 700 milhões de receita praticamente. Então, ela continuou com alguma demanda, mesmo com tudo aí fechado. E no terceiro trimestre, a receita apresentou um crescimento de 7,1% quando comparado ao 3T 19. Né? Então, resultados de desempenhos positivos nas vendas do mercado aftermarket, 32%, exportação 9%, compensados parcialmente pelo mercado doméstico, que caiu bastante. Básica receita, blá 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 blá. Aqui, ó, a distribuição da receita. Mercado interno de peça, de
equipamentos de mercado externo e aftermarket 33%. Aqui no caso foi mal, falei de 2019, né? Então aftermarket quase 40% e quase 60% de equipamentos. Então no terceiro trimestre a margem EBITDA ajustada foi de 24%, com EBITDA ajustado de 169 milhões. Os ajustes referem-se a eventos não recorrentes em razão do impairment de 29 milhões na recuperabilidade do ágio da controladora Malha Argentina e do impairment de 81 milhões do projeto MBE com impacto no terceiro trimestre de 2020 e nos 9 meses de 2020. Tá? Então, teve esses não recorrentes no terceiro trimestre, tá? E em 2020. Então, obviamente, a Argentina não está passando por um bom período, tem que estar ciente disso. E ela tem algumas operações lá, né? Não tem jeito. Então, sobre a Mali, vem falando tudo isso que a gente falou e tal, vem reforçando. Eu acho um relatório bem feinho, assim, né? Podia melhorar um pouco isso. Aí, essas tabelas que não dá nem para enxergar direito. Mas, fazer o quê? Vamos ver se dá um zoom aqui, melhora um pouco. Resultado do terceiro trimestre, blá blá blá, vem falando das vendas, ó. Que, obviamente, o principal fator que impactou as vendas foi a quarentena. Não tem mágica, né? Assim como outras empresas também foi impactada. Então, analisar 2020 está muito complicado, mas deu para ter uma ideia de como a empresa ganha dinheiro, tá? A exportação aí, ó, Europa, blá, blá, blá. Componentes para motores foi uma das maiores, é a maior parte da receita, né? A receita líquida de vendas por segmento, então componentes motores 619 milhões e filtros 71 milhões, então formando a receita líquida da empresa. Então, nos 9 meses de 2020, ó, você vê que a maior parte da receita, pegando aí em termos percentuais, pô, 619 dividido por 691, dá 90% da receita vem de componentes para motores. Então, se as montadoras não estiverem comprando, né, aí já era. É uma margem razoável e tal, conforme eu falei, historicamente vendo aqui no Fundamentei, é uma margem aí na casa dos 10%, não foge muito disso. No anual até menor, né? De vez em quando até bem menor. Então, de vez em quando tem os impairments, tem que ficar de olho, tem que olhar no release, mas é uma empresa que gera muito caixa, com a dívida equilibrada, reforçou seu caixa agora na crise, se mostrou ser resiliente, com bons resultados, mas tem que aceitar essa falta de crescimento da receita, que não sai do lugar há 10 anos, o EBITDA não sai do lugar há 20 anos, a dívida está subindo e o EBITDA está caindo. Então, na minha visão, são mais dados negativos do que positivos. É uma remuneração historicamente mediana, né, para a diretoria. Então, eu vejo assim uma empresa, vejo uma empresa boa, assim, porque assim, eu acho que se a galera se estressa com essas empresas mais tops, tipo VEG, caiu um pouquinho o lucro, a galera desespera. Ah, MDia caiu um pouquinho o lucro, Grendene, a galera desespera. Imagina uma empresa dessa de vez em quando dá uns prejuízos. Tem a parte grande da operação proveniente do exterior, dependente do dólar. Então, assim, é um acompanhamento um pouco mais chato do que outras empresas. Então, concordo com a média da galera, daria uma nota 3,5 para ela, mas como eu não posso dar, vou dar uma nota regular. Eu não vejo uma das top, nossa, que maravilha, assim, da bolsa. Mas é um setor, para quem tem aí umas 15, 20 empresas, consegue chegar nela para focar bastante em diversificação. E ela, com os resultados atuais, principalmente na época de pandemia, se mostrou bem resiliente aí. Beleza? Então, fechamos aqui a análise da Mali.